No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que não tem no YouTube, sendo exclusivo no canal da Wordplay. Vamos falar de um serviço de telecomunicações prestado pelas empresas privadas de TV por assinatura, cujos canais são distribuídos em forma de pacote e condicionados à contratação remunerada por assinante. Então, vem comigo! Você já ouviu falar sobre SEAC, Serviço de Acesso Condicionado? Você sabe qual a importância desse serviço para a TV por assinatura? O que é, para que serve, se tem alguma relação com o serviço de streaming? Antes de entrarmos nesse assunto, meu nome é Cláudio Lessa, na missão para ajudar a qualificar novos profissionais a ganharem dinheiro com o serviço de streaming. Aproveitando, deixe aqui seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários ou até perguntas, pois podem ser temas para meus próximos vídeos. Essa lei foi promulgada em 12 de setembro de 2011, sob a Lei 12.485. Não que seja relevante saber esses detalhes, mas é importante saber que existe uma lei que rege a TV por assinatura no Brasil. E como lei, ela foi criada para substituir a TV por assinatura existente à época, como a TV a cabo, como a TV por micro-ondas, como a TV por satélite, DTH. E como lei, o SEAC possui uma série de obrigações acessórias que o operador precisa seguir. Uma delas é a obrigatoriedade de distribuição do conteúdo nacional, que é conhecido como canais Must Carry, que são os canais obrigatórios que fazem parte de qualquer pacote de qualquer assinante. Alguns deles nós até conhecemos no nosso pacote TV por assinatura, que é o canal TV Senado, TV Câmara, TV Justiça, entre outros canais. Uma outra obrigatoriedade é o fomento do Fundo Setorial do Audiovisual, que é o Codencine, que pertence à Ancine. Esse fundo serve para justamente estimular a produção de novos conteúdos nacionais. Um outro fundo também que faz parte da obrigatoriedade do SEAC são os fundos voltados para a parte de telecomunicações, o FUNST, FUNTEL, entre outros. E existem outras responsabilidades dentro do SEAC que o operador precisa seguir. Eu vou deixar o link da lei do SEAC na descrição do vídeo, caso você queira se aprofundar mais detalhes dentro da lei do SEAC. Além do entendimento da existência da lei do SEAC, existe também a outorga SEAC, que é uma autorização, um licenciamento emitido pela Anatel para aqueles operadores que querem ofertar o serviço TV por assinatura. Qual é o procedimento normalmente feito para obter essa outorga? O operador ele precisa preencher um documento que é um termo de autorização, cujo esse documento está baseado na resolução 548 da Anatel. Lá ele descreve em detalhes sobre o que ele precisa apresentar como documentação. Além disso, ele precisa apresentar um projeto técnico descrevendo como é que vai ser essa estrutura de TV, documentação comprobatória da empresa, que ela existe, ela está estabelecida em uma determinada região do Brasil e a área de atuação dela, e lógico o investimento que ela vai precisar fazer para colocar esse projeto em operação. Mas lógico que também existem várias empresas no mercado que fazem esse tipo de trabalho. Ou seja, se você precisa emitir ou obter uma outorga na Anatel, essas empresas conseguem ter toda a expertise de preparar não só a documentação para você, a parte técnica, os documentos que precisam ser preenchidos para dar entrada na Anatel para obter o SEAC. Eu acredito que isso facilita bastante, já que eles possuem essa expertise em fazerem isso com maior facilidade, né? Um caso muito típico são os provedores de internet que utilizam essas empresas com expertise na emissão de outorgas da Anatel, justamente para eles poderem também ofertarem um serviço de TV por assinatura. Eles já possuem um serviço de internet e possuem um serviço de telefonia, e eles querem agregar também esse serviço de TV, que aí entramos num termo chamado Triple Play. A maioria das empresas de SEAC são grandes operadores que já existem no mercado, com base de quase milhões de usuários, tanto de TV por assinatura. E eles também ofertam serviço de internet, às vezes de telefonia. Porém, esse serviço de TV por assinatura tradicional está em declínio desde 2015. E eu até acho que eu comentei isso no meu primeiro vídeo falando sobre esse declínio de base de assinantes, que atualmente já estamos abaixo de 14 milhões de usuários de TV por assinatura.
e a tendência é cair mais ainda. Mas como é que eles estão tentando criar o ponto de equilíbrio disso? Eles também estão ofertando o serviço de streaming baseado em VOD, que é um acervo de filmes justamente para essa base já existente que eles têm. É uma maneira de você criar o contraponto, onde você está oferecendo conteúdo linear e também um serviço de streaming. Por exemplo, nós temos aí o serviço do Now, que é da Claro, que também é um acervo de filmes, catálogos que tem ali disponível para o usuário. Tanto no módulo Subscription, ou seja, você consegue acessar ali qualquer conteúdo, alguns estão gratuitos, e outros no modelo TVOD, onde você aluga filme por filme. No ano passado, o entendimento e a decisão da Anatel é que o serviço de streaming não deve seguir as regras do SEAC, por não ser um serviço de telecomunicações. Trata-se de SVA, Serviço de Valor Adicionado, que basicamente é um serviço complementar ao serviço de telecomunicações. Existe, na verdade, uma relação de dependência daqueles que prestam serviço de streaming depender 100% de uma estrutura de telecomunicações. Ninguém conseguiria assinar o serviço de Netflix se você não assinar antes um serviço de internet na sua residência. Já no SEAC, que é um serviço de telecomunicações, existe uma estrutura de telecomunicações de ponta a ponta. Por exemplo, se você for assinar o serviço da Claro, ele vai ter que te entregar um decoder, um equipamento na sua residência. Se não existir uma estrutura de cabeamento vindo do head-end, back-end da Claro até a sua residência, não tem como lhe ofertar o serviço de TV por assinatura para você. Porque a Claro é responsável não só pela estrutura, como também a distribuição do serviço até a sua residência. Já no caso do streaming, não existe nenhuma relação, por exemplo, no caso do Netflix, não existe nenhuma responsabilidade em cima da internet do usuário, já que ele está apenas prestando um serviço de plataforma online de um conteúdo baseado em streaming. Mas existe uma relação de dependência e ter uma estrutura prévia de telecomunicações para ofertar esse serviço. Apesar de diversos provedores de internet entrarem com a solicitação da outorga SEAC, se eles forem ofertar o serviço de streaming, no geral, eles não precisam adentrar as regras impostas na lei do SEAC. Até porque a Anatel já se pronunciou que streaming não é SEAC, e sim SVA. Chegamos num ponto do vídeo que com certeza você está se perguntando: Cláudio, se não existe obrigatoriedade e eu vou trabalhar com streaming, para que eu vou tirar o SEAC então? Calma que eu vou explicar. O fato do streaming não se enquadrar na lei do SEAC não quer dizer que o streaming não possa passar por um processo de regulação. Além disso, existe uma questão em relação das programadoras, aqueles que vão prover o conteúdo ou licenciarem o conteúdo para você, operador. Então é importante entender o seguinte: vai ter 3 cenários que vocês vão se encontrar com programadoras. E isso depende de caso a caso com cada programadora. Vai ter programadoras que vão falar para você não fazendo a exigência de você apresentar o SEAC, a sua outorga SEAC. Vai ter programadores que vão exigir que você apresente o SEAC para você receber o licenciamento do conteúdo. E ainda tem um terceiro cenário, que é um cenário mais híbrido. Programadores que vão perguntar para você: você quer trabalhar baseada na lei do SEAC, na TV tradicional, ou você vai trabalhar baseado em streaming? Porque eu tenho os 2 modelos para ofertar. Então nós temos aí 3 cenários que as programadoras podem trabalhar e aí exigir ou não o que você apresente à outorga SEAC. O SEAC, como serviço de telecomunicações para TV por assinatura, ainda está passando por um processo de revisão na sua regulação, principalmente quando se trata na questão dos canais must carry. E até o momento, o que foi analisado nas propostas de alteração legislativa foi considerar a possibilidade de estabelecer obrigações no carregamento de canais obrigatórios via internet. Só que esse cenário ainda não está muito claro. Até porque, no ordenamento jurídico brasileiro, como estabelecer obrigações às plataformas de streaming, uma vez que a legislação ainda é vacante no seu entendimento e no seu enquadramento desse novo cenário. E por essa falta de entendimento e enquadramento por parte da legislação, algumas operadoras e entidades se manifestaram em relação à TV por assinatura via SEAC ou via streaming da necessidade de passar por um processo de isonomia, ou seja, a mesma regra tem que valer para os 2 lados.
O entendimento desse grupo é que o serviço de streaming tende a emular a experiência do SEAC. E no ponto de vista de outros operadores e entidades, o serviço de streaming é visto como um serviço complementar para aqueles operadores que já operam sob a lei do SEAC, aproveitando a relação de dependência do serviço ofertado somente funcionar em cima e se existir uma estrutura de telecomunicações. Além disso, dentro do cenário de streaming, há necessidade de fazer distinção entre plataformas de conteúdo com distribuição própria ou somente plataformas de conteúdo. Pegando o primeiro cenário, a plataforma de conteúdo com distribuição própria, podemos pegar como exemplo os provedores de internet, que fazem toda uma estrutura de cabeamento dentro de uma cidade e podem ofertar o serviço de TV por assinatura via streaming, entregando serviços diretamente, ou seja, ele tem controle e domínio sobre aquela rede de distribuição. No caso de plataformas, somente plataformas de conteúdo, podemos pegar como exemplo o Netflix, que ele não tem nenhuma responsabilidade nem controle sobre a rede de acesso do usuário. E essa distinção precisa estar clara dentro da lei. Em resumo, nós estamos falando de um serviço de streaming, porém com cenários distintos. E conforme eu mencionei no início desse vídeo, o SEAC está passando por um processo de revisão. E por esse motivo desse processo de revisão que a Anatel produziu um documento chamado GT-SEAC, que é um grupo de trabalho para falar sobre o SEAC. E esse grupo de trabalho está dividido em alguns temas, como a estrutura societária, obrigações de empacotamento e distribuição de conteúdo de canais obrigatórios, aqueles que eu mencionei sobre must carry, fomento de fundo setorial, simplificação tributária, cotas e produção de conteúdo independente e algumas regulações. Em cada uma dessas áreas que eu mencionei, são propostas ações que vão desde não adotar nenhuma medida ou ação até algumas que são consideradas substanciais, incluindo a extinção dessas regras. E recentemente a Anatel postergou para 12 de outubro o prazo final para as empresas, associações, entidades que fazem parte do segmento de TV por assinatura fazerem seus manifestos para ajudar na revisão do SEAC. Como é um assunto que está focado 100% em cima do SEAC, esse trabalho que foi desenvolvido pela Anatel, esse GT-SEAC, existem alguns pontos que ele fala sobre streaming. Então é possível que exista também uma vertente para falar sobre regulação do streaming. Mas o fato é que não sabemos se teremos uma conclusão sobre esse tema SEAC ou streaming ainda este ano. Até porque existe uma pauta com alta prioridade dentro do Ministério das Comunicações, dentro da Anatel, que é o 5G no Brasil. Aproveitando, eu também vou colocar na descrição do vídeo o link do documento GT-SEAC, para aqueles que quiserem ler o documento na íntegra. Já vou logo avisando, separem o final de semana porque estamos falando de um documento com 196 páginas. Eu li esse documento. Então, como é um assunto que ainda está em desenvolvimento, em análise, sobre a questão da revisão do SEAC, é lógico que eu vou fazer novos vídeos sobre esse tema com as suas devidas atualizações conforme o desdobramento sobre esse assunto. E chegamos ao final de mais um vídeo. Um tema único que nunca foi abordado dentro do YouTube, mas agora tem através do canal da Wordplay. Então se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seus comentários. Mais vídeos estão sendo produzidos para enriquecer você, futuro profissional de streaming. Até breve.